Olá, minhas arteiras, meus arteiros, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que esse mês de julho nós completamos o nosso primeiro ano no canal e você será presenteado com essa técnica de uma linda tela. As pessoas sempre me perguntam: Lani, mas o que você mais gosta de pintar? É tela? É madeira? É tecido? É vidro? Eu vou te responder que eu amo pintar qualquer coisa, gente, até unha, até maquiagem, porque pintar é tudo de bom, é muito bom, não é? Gente, como o vídeo ficou um pouco longo, nós dividimos ele em duas partes para você ver um pouquinho numa hora, um pouquinho num outro momento. Espero que você acompanhe cada detalhe, porque aqui, olha lá, tem técnica de pintura, tem técnica com textura, tem envelhecimento, então você vai aprender muitas coisas numa única peça. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva se ainda não é inscrito e bora começar! E vamos começar iniciando o trabalho já com textura. Vou apresentar para vocês todas as medidas direitinho. Esse aqui, ó, é o desenho, que eu sei que já deve estar em suas mãos. Essa medida da tela é 50 por 60. O trabalho será em 50 por 60, mas você pode alterar as medidas, ampliar um pouco mais, 50 70, 50 80, a medida que você quiser. Que ela seja retangular vai ser bem melhor para você. Se você souber desenhar e quiser modificar algumas coisas, esteja à vontade. Mas esse trabalho eu estou fazendo em 50 por 60. Eu vou passar as minhas medidas, depois você transfere para o tamanho desejado, ok? O que você vai fazer? Pegou a sua tela, comprou bonitinha, tirou o plástico, você vai pegar uma lixa 600, que é uma lixa d'água, e vai passar em toda a sua tela. A pergunta é por quê? Porque a sua tela vai ficar um pouquinho mais lisa para você poder trabalhar melhor, para a tinta fluir e não desgastar muito as cerdas do seu pincel. Feito isso, você vai passar um paninho para tirar esse pó e vai fazer as medidas aqui. Eu fiz uma moldura, então eu fiz a medida, ó, você vai pegar uma régua, a minha é de ferro, mas não precisa, qualquer régua, tá? Você vai fazer a medida de 8 centímetros, então você faz a marcação em todos os 4 lados. Aqui, vai isolar com fita crepe o lado de dentro, que eu já vou mostrar. Aqui na lateral também, medida de 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros em toda a volta. E vamos isolar com fita crepe. Depois que você fez isso, que você fez a marcação, você vai transferir o seu desenho. Se você não desenha, né, você vai imprimir no papel e você vai transferir com carbono de costura. O ideal é que seja uma cor clara, ou amarelo, ou azul mais claro. Vermelho não, porque ele acaba borrando, e o preto também é muito forte. Passado o desenho pra cá, o meu já tá passado, aqui eu deixo bem clarinho. Não sei se dá pra você ver direitinho, mas na hora que estiver pintando, pra mim dá, né? Aí na tela não sei. Se você acha que tá muito clarinho, você reforça. Então, depois que você fez bonitinho o desenho, isolou aqui, nós vamos agora isolar com fita crepe, para começar a nossa textura. É o primeiro passo antes de pintar. Agora você vai começar a isolar. Você vai colocar de dentro para fora. Então nós vamos iniciar essa parte de baixo aqui com a estamparia de folhas. Quando você for trabalhar com stencil, deixa sempre uma fita crepe pertinho de você, porque é com ela que você vai prender sua tela, o stencil, tá bom? Stencil na tela. Então eu separei aqui a textura Snow Soft, e aí com uma espátula plástica, se você tiver de metal também, pode ser, né? Você vai passar a textura, só que sem pressionar muito.
levemente. Tira o excesso no próprio pratinho e vai retirar na mesma hora. Aqui na lateral, se ficar excesso, só fazer isso. E nós vamos prosseguir com o outro lado aqui. Vou emendar e vou dar sequência. Gente, ó, nesse cantinho aqui, adiciona a fita, tá? Porque são 4 cantoneiras aqui que nós vamos fazer. Quadradinho. Que eu vou retirar. Terminou de usar o stencil, já lava. Senão a textura agarra e não sai mais, você perde o stencil. Então, esse lado aqui tá pronto. O outro lado da tela, em cima, você vai fazer a mesma coisa. Então, dando continuidade, é a nossa tela. Depois que você fez todo o trabalho da textura e deixar secar naturalmente, o ideal é você deixar secar. Eu coloquei na listagem textura Snow Soft, mas se na sua cidade você não encontrar, você pode substituir também pela pasta de modelagem. Qual que é a diferença? No resultado é o mesmo aqui, para nossa tela. Mas a diferença é que essa textura Snow que eu coloquei, a secagem é mais rápida. Digamos que assim, ó, dentro de 2 horas tua tela tá sequinha, você pode já pintar. A pasta de modelagem não, você tem que fazer hoje para pintar no dia seguinte. E não pode acelerar ela em secador porque ela fica com efeito meio emborrachado se você acelera. Então, você deixa secar pro dia seguinte para iniciar a pintura, tá? Se for a pasta de modelagem. Já essa daqui que eu coloquei, ela seca mais rápido. Então, eu inverti aqui o trabalhinho da fita crepe para deixar a moldura livre para você pintar primeiro o fundo. Sempre quando for iniciar um trabalho de pintura em tela, você vai começar pelo fundo, nunca pelo desenho já. No caso aqui, orquídea, né? Eu não vou começar pela orquídea, porque ela é que tá mais em evidência, ela está bem na frente. Vou iniciar pelo fundo, depois pelas pétalas que estão atrás, as folhas que estão por baixo, depois é que essa parte aqui maior da parte da orquídea, tá ok? Então, nós vamos iniciar pelo fundo. Vou começar com esse pincel aqui, referência 441, número 14. Então, já separei as tintas, coloquei numa paleta, envolvi com papel alumínio, porque fica mais fácil pra gente trabalhar, né? Tinta acrílica, você vai diluir em água mesmo, não precisa de solvente. A secagem dela é bem mais rápida. Então, se você tem algum problema com alergia, rinite, essas coisas, não tem problema nenhum você trabalhar com ela, tá? Então, vou pegar um pouquinho de verde Vercier e um pouquinho do vermelho Veneza. Então, nós vamos começar aqui a pincelada em X. Eu falo que é igual passar manteiga no pão, olha lá. Dos dois lados. Tem o X grandão e o X pequenininho. Nós vamos começar pelo X pequenininho. Em que seu punho, ó, não move. É só a mão. Que é bem na parte inferior da tela. Quando chegar pertinho do desenho, você faz o seguinte, ó. Faz um contorninho. No caso aqui tem uma folha. E continua em X, para não ficar com marca de contorno. Contorna. Continua em X. Vai misturando um pouquinho de Veneza
com verde Vercier e vai dando continuidade. Toda essa parte do fundo você vai fazer assim, aqui. Eu tô pintando a tela num cavalete, mas se você não tiver um cavalete em casa, você pode fazer numa mesa, tá? Colocar algum apoio atrás para ela ficar inclinadinha. Vocês perceberam que aqui, como tem uma folha, então ela fecha aqui. Já aqui desse lado, eu vou começar a clarear. Fiz o cantinho embaixo bem escurinho e eu vou começar a clarear. Para isso, você vai lavar o pincel na água, vai subindo com amarelo ocre agora. Eu lavei o pincelzinho, matizo um pouco e vou clareando com amarelo ocre. Tudo na mesma pincelada. Chega perto do desenho, dá aquela contornada. E vai subindo. Volta pro VC com Veneza. Vai clareando com amarelo ocre. Vou pegar cantinhos. Agora com o pincelzinho maior. Se você sentir que a tinta tá muito seca, você pode umedecer um pouquinho o pincel na água, não muito, para ele não ficar muito ralo. Só um pouquinho o pincel na água. Ocre. Já vou vir aqui, ó, onde tem um cantinho. Ocre. Vou lavar. Agora vamos clareando com amarelo limão. Vou lavar com calma. Branco. Agora nós vamos iniciar as folhas. Peguei um pincelzinho macio, sintético, um pouquinho de verde Vercier Veneza. Vamos começar aqui pelo meio da folhinha. Vamos pelo meio e abre. Pincelzinho bom. Tá bom. E do outro lado, de cima para baixo. Olha, deixa eu falar uma coisa importante. Nós estamos passando a primeira demão. Isso quer dizer o quê? Tem uma segunda, terá uma segunda demão. Porque, olha, na primeira demão, ela cobre, mas não cobre perfeitamente todo o fundo não, tá? Da pintura. A cobertura melhor é na segunda demão que você vai fazer. Então, nós vamos pintar todo o fundo dela, deixar secar. E na segunda demão, a gente vai finalizar. A gente já pinta dando uma luz. Aqui é só o fundo, tá? Agora com um pouquinho de amarelo limão e uma sujeirinha de verde Vercier, assim, ó, eu vou fazer uma misturinha. Amarelo limão,
VC, fazer um verde bem claro. Aqui, ó, dá pra ver? Isso, quero que vocês vejam direitinho. Amarelo limão, uma sujeirinha de verde VC. Ainda vou pegar um pouquinho de branco. E vou deixar esse tom bem clarinho. Vai ficar um verde bem clarinho. Agora nós vamos pintar o lado da luz das folhas. Com o mesmo pincel. Só que o lado inverso da folha você vai fazendo a luz. E aí vai matizando. Do outro lado, mesma coisa. Vai matizando bem, vai lavando o pincel. Se começar a fazer uma mistura, só ficando uma cor só, você lava o pincel. Ó, então a demão ela cobre, mas não fica tão perfeito. Por isso que tem que haver uma segunda, tá? E assim você vai fazendo as outras duas folhas, a mesma coisa. Então, essa primeira demão das folhas, olha, ela tá pronta. Primeira demão, fundo, tá? Agora nós vamos iniciar as pétalas que estão por baixo. São as pétalas da orquídea. Nós vamos mudar os tons. Agora com a tinta acrílica magenta, violeta permanente e branco de titânio, pincelzinho macio. Nós vamos começar pela pétala que está por baixo, que está atrás. No caso é essa e essa copinha aqui da orquídea. Um pouquinho de violeta. Bem no cantinho. Bem pouquinho. Magenta. E branco, tudo sem lavar o pincel, vai ficar só mais clarinho. Se você sentir que a tinta está muito seca, você precisará umedecer um pouquinho o pincel na água, tá? Como ela seca rápido, você deixa o pincel levemente umedecido, porque aí já ajuda a correr. Não precisa colocar muita tinta no pincel, ela corre bem.
Agora essa pétala de baixo, um pouquinho de violeta com magenta. Agora eu vou passar um pouquinho só aqui no meio. Um pouquinho aqui no meio. Já venho no branco. Matiza bem os tons. Primeira demão fica aparecendo bem o fundo. É assim mesmo. Agora nós vamos fazer essa daqui que está por cima. Cantinho. Não vai mudar, esse fundo é sempre igual, tá? Cantinho, o meio e vai clareando com branco. Faz a marcação do meio e puxa como se fosse fazendo folhas. Nervuras de folhas, né? Parecendo. Ó, vai abrindo agora. Senti que tá um pouquinho seco, me desci na água e vou vir com branco de fora pra dentro. Então ela vai ficar meio rosada, porque vai misturar. Branco. A diferença da tinta acrílica para tinta óleo é a secagem, e porque uma é a base de água, limpeza de pincel, né? Secagem rápida, e a óleo ela demora mais para secar e ela é a base de solvente. Se você quiser pintar ele a óleo e tiver as tintas em casa, também pode ser feito, tá, gente? Vou começar agora do meio. Violeta com magenta. Um pouquinho do outro lado. E agora vamos no branco. De fora, enquanto a tinta tá úmida, ó, você vai conseguir matizar. Então, vou passar o branco de fora pra dentro, assim, ó. Um apertãozinho, solta a mão. Contorna, um apertãozinho, solta a mão. Esse meio aqui é branco, agora inverte. Um lado é escuro, o lado de cá claro. Marca o meio de dentro pra fora.
Agora matiza. Vai pintar agora esse cantinho de dentro, então é mais escuro. Ela tá dobrada. Pôs um pouquinho de branco embaixo, só para esfumar. Agora, aqui é a parte superior, que ela dobrou, né? Ficou a parte superior da ponta da... Aqui é a parte da pétala que tá dobradinha, né? Então aqui, ó, ela fez uma curva, ganhou uma sombra, que ficou a parte interna. E ficou essa pontinha da pétala dela por cima. Então será mais clara, por isso que eu coloquei branco, um pouquinho de magenta. Agora eu vou vir com branco. E aí depois do outro lado você vai fazer a mesma coisa, só que ela não ganha dobra. Então você vai fazer igual a essa parte, você vai repetir e fazer a outra. Depois de feita todas as pétalas, nós vamos fazer essa parte maior da nossa orquídea, que já é o miolo dela, né? Então nós vamos começar esse miolinho aqui do meio. Ele tem uma coisinha diferente. Nós vamos usar um pouquinho do vermelho Veneza, bem aqui no miolinho. Tudo com um pincelzinho macio, você vai passar. Bem pouquinho. E já vai subir com amarelo limão. Pincelzinho macio. Marcar bem aqui o miolinho. Com Veneza e amarelo limão. Veneza e amarelo limão. Que vai sumindo a cor, vai ficar bem apagadinho. Saindo do limão, para não ficar essa marcação aqui parada, já esfuma com branco. Feito isso, você vai voltar com o pincelzinho macio chato e nós vamos trabalhar com os mesmos tons que a gente usou na pétala, que é o magenta. Gente, olha, essa dica é importante, tá? Não trabalhem com a tinta muito seca. Sentiu que ela tá muito seca? Adiciona um pouquinho de água. É pouquinho mesmo, é gotinha. Você já vai sentir que a tinta corre melhor. E agora eu vou vir de fora para dentro. Com o magenta e o violeta. Lava o pincel e continua fazendo a volta com branco. Aqui no espaço, vê que eu só marquei os contorninhos. Aqui no espaço você vai preenchendo com branco e vai esfumando. Quando chegar pertinho aqui do amarelo, você vai fazer o seguinte. Você vai secar o pincelzinho no paninho e vai esfumar com ele limpo, sem tinta. Pra ter essa fusão das cores, ó. Seca um
paninho. Quanto mais você esfumar, mais bonito vai ficar. Vai limpando e vai trazendo a tinta para o meio. E assim você vai prosseguir em toda a volta. Reparem que eu vou pintando e fazendo os movimentos como se estivesse desenhando ela. Que é para não fugir da estética da orquídea, ó. Vai fazendo meio que umas voltas. Então esse primeiro módulo está todo finalizado. Vamos aguardar uma secagem. O ideal é que você terminou hoje essa primeira parte da pintura, você deixe secar 24 horas para uma segunda demão. O resultado é bem melhor.